Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Com vocês aqui, Davidson Rodrigues, mentor financeiro, atuo no mercado de finanças pessoais e organização financeira e estou aqui para ajudar você a resolver a sua vida financeira. E no vídeo de hoje eu trouxe para vocês 7 erros que acabam te deixando cada vez mais pobre. São erros simples, mas que podem ser muito perigosos e que podem atrapalhar a sua vida financeira no dia a dia, inclusive te impedindo de prosperar financeiramente. Então vamos lá, o primeiro erro é não saber para onde que vai o seu dinheiro. Então, por exemplo, muita gente acha que guardando na cabeça se dá conta de quanto que está gastando e que seu orçamento cabe ou não nas despesas. Então esse é o primeiro erro que as pessoas cometem. Não ter exatamente o controle escrito em papel ou em algum bloco de notas no celular. Hoje em dia tem vários aplicativos para você poder ter esse controle de gastos. Se você não tiver controle de gastos, você não tem controle sobre a sua vida financeira. E o segundo erro é usar o cartão de crédito como uma extensão do seu salário. Esse é acredito que seja o mais importante e o que a maioria das pessoas acabam errando, né? Fazendo com que o limite do cartão de crédito se torne parte do seu salário, fazendo com que a sua próxima fatura já esteja seu salário todinho comprometido. E aí você ganha mais limite e gasta mais. Ganha mais limite e gasta mais. Esse é um erro que pode custar a sua saúde financeira, pois é o erro que a maioria das pessoas cometem. Eu, inclusive, já cometi esse erro lá atrás e tive que cortar pela raiz. Cortar de verdade até eu aprender a organizar novamente meus gastos. Ter eles planilhado exatamente, vírgula por vírgula, porque pode parecer que R$10 aqui e R$20 ali não faça diferença hoje para você. Mas se você colocar na ponta do lápis do ano inteiro de quanto que você gasta, nesses picadinhos você vai entender por onde escorre seu dinheiro. Vamos lá, terceiro erro que as pessoas cometem é não entender o que é uma reserva de emergência ou reserva de segurança. Chame como você quiser, eu preferi. O que é uma reserva de segurança? É uma quantidade de dinheiro que você precisa ter, se você é CLT, 6 meses em relação às suas despesas, ou seja, você deve ter de dinheiro guardado, é o equivalente de 6 meses das suas despesas, dentro de um Tesouro Selic ou num CDB. Não deixe seu dinheiro na poupança, porque a poupança não rende nada. Você está aqui nesse canal para justamente aprender a pegar essa reserva e investi-la de uma forma com que ela te traga um dinheiro melhor, um retorno melhor sobre aquele dinheiro que você colocou ali. Então, reserva de segurança é isso. Se você é uma CLT, 6 meses. Se você é uma pessoa autônoma ou prestador de serviço, o ideal, o mais indicado para você é você ter 12 meses das suas despesas. Exemplo, se você gasta R$2.000, né, para o CLT você teria que ter 2 vezes 6, 12 mil, investido num tesouro ou num CDB. Se você é autônomo, durante 12 meses, 2 mil seriam 24 mil investidos para você poder ter essa reserva. Por que ter reserva? Acontece que sempre na sua vida vai acontecer um imprevisto. A única coisa que você não sabe é quando que ela vai acontecer, mas ela sempre vai acontecer. Vai ser uma dor de dente, vai ser um carro que quebrou, vai ser algo que você precisa para comprar para o seu filho, que você não estava esperando, ou alguma doença na família. Enfim, existem várias coisas que podem acontecer de imprevisto nas nossas vidas, mas o mais importante não é acontecer os imprevistos, o mais importante é você não estar preparado para eles. Por quê? Se você não estiver preparado para esses imprevistos, o que vai acontecer? Você vai acumular dívida. Porque se é uma coisa que estava imprevista, provavelmente você não vai ter reserva, não vai ter dinheiro sobrando, dependendo da situação, e você vai acabar usando cheque especial, ou cartão de crédito, ou empréstimo, e isso sim vai fazer com que a sua vida financeira pegue a ladeira abaixo
e depois você não consiga mais sair dela. Entenderam? Então esse é o terceiro erro, não ter uma reserva de emergência, que é muito importante. Então vamos lá, quarto erro é você começar a investir, querer começar a investir sem nem ter organização financeira antes. Então você nem se organizou, não organizou seus gastos, não sabe direito quanto que você ganha ou quanto que você e seu parceiro juntos ganham juntos. Não tem essa organização nem de despesa, nem de ganhos, não tem planejamento do que vocês querem adquirir naquele ano, de quanto investir por mês, nada disso. E aí vocês querem sair investindo em alguma coisa, investindo em negócio, investindo em empreender, querendo montar algum negócio, montar alguma coisa sem ter planejado nada. E se você não planeja, o futuro acaba sendo o fracasso. Planejamento é uma coisa que eu também não tive antes e depois que eu aprendi, a vida ficou muito mais fácil e mais previsível, né? Um exemplo de um engenheiro, não tem como ele chegar com uma ideia na cabeça e já começar, compra o terreno e começa a construir. Não, antes disso, o que ele faz? Põe no papel, planeja. Planeja onde que vai o telhado, planeja onde que vai cada coisa, o que vai em cada coisa, porque na hora do planejamento, você consegue ter a visão geral do que está bom, o que pode melhorar, o que não pode, o que tem que ser mudado. Isso sim é planejar, não é uma coisa escrita em pedra que você planejou uma vez e acabou, não. Você vai tendo uma visão geral do que você pode melhorar em relação aos gastos, do que você pode melhorar em relação aos ganhos, aonde você está errando, o que você pode modificar. Isso é extremamente importante. Então, antes de começar a investir, aprenda a organizar a sua vida financeira e planejá-la. Vamos lá. Quinto erro, compras pela emoção. Comprar pela emoção. Geralmente, o que acontece? As pessoas são movidas por emoção. O que é emoção? Movimento e ação. Geralmente, quando você se põe em ação, é porque você está sentindo algo, está com algum tipo de sentimento. E esse sentimento te leva a uma reação, né? Geralmente acontece isso, o ser humano, desde a pré-história, porque é um mecanismo que a gente tem de defesa. Ou seja, se o ser humano sente algum tipo de perigo, né, na floresta, está na floresta, o ser humano sente algum tipo de perigo, o que acontece? Geralmente ele já fica com um sentimento de apreensão. E na hora que ele vê alguma coisa que pode ser perigosa, ele tem um outro sentimento, que é de medo. E isso pode acontecer duas coisas, ou paralisar ele, ou fazer ele sair correndo, para se proteger. Então, é um mecanismo normal do ser humano. E hoje em dia, como a gente vive na sociedade de consumo, o que acontece? A gente vai num shopping, vamos só para ver. Geralmente, quando a gente vê algo que a gente acha bonito, o que a gente acha interessante, só que muitas vezes a gente não precisa, a gente acaba agindo por impulso, pela emoção. Acaba querendo adquirir aquela coisa por ser interessante, ou por ser bonita, ou por estar super em alta, e a gente acaba adquirindo aquilo sem realmente, às vezes, nem estar precisando daquilo. Tanto é que muitas coisas que eu comprei ao longo da minha vida, depois que eu adquiri aquela coisa, eu me arrependi de ter comprado aquela coisa, porque de repente ficou jogado num lugar, parado em outro, e aquilo custou um dinheiro. E o que é o dinheiro? É tempo da sua vida. É tempo que você dedicou ao trabalho ao longo de algum tempo para poder comprar aquilo que ficou ali guardado, parado, jogado de canto. Então isso é um erro que às vezes passa até imperceptível pelas pessoas, despercebido pelas pessoas, só que ele é muito importante e a gente muitas vezes não se atenta. Então, quando for comprar algo, faça pela razão. Exemplo, eu vou no mercado, se eu tô com fome, o que vai acontecer? Eu vou acabar comprando mais coisas do que eu deveria comprar, porque eu tô com fome, então tudo que eu for vendo ali nas prateleiras, eu vou acabar pegando. Agora, se eu for pela razão, eu vou, antes de ir no mercado, fazer uma lista do que eu preciso comprar, de fato, e na hora que eu chegar no mercado, eu estou com a lista na mão, pronta, eu vou pegar aquilo que eu realmente preciso, né? E aí você evita muitos erros, evita muito desperdício. Então, esse é um dos exemplos que vocês podem
tentar fazer, façam um teste na casa de vocês para ver se faz sentido ou não. Beleza? Sexto erro é não pensar no longo prazo. Por experiência própria, vocês têm que aprender a pensar para o longo prazo. Porque quando a maioria das coisas relevantes que vocês vão vir a conquistar na vida de vocês vai ser no longo prazo. O curto prazo são poucas coisas que a gente consegue no curto prazo relevantes na vida. Por exemplo, uma casa sem fazer dívida. Você vai conseguir no curto prazo? Provavelmente não. Um celular, pode ser que você consiga, mas não dá para comparar o preço de um celular com o preço de uma casa, né? E qual que é a maioria do sonho dos brasileiros? Casar, ter uma casa, um carro, uma boa família. Só que essas simples coisinhas aqui levam um tempo para poder serem adquiridas de uma maneira que você não se endivide ou não destrua totalmente a sua vida financeira. Por isso, você tem que aprender a pensar no longo prazo, junto com planejamento, junto com metas e objetivos a se alcançarem, a serem alcançadas. Então, longo prazo tem que ser o seu principal pensamento para conquistar algo relevante. Então, hoje a gente está num mundo que cada vez mais a gente quer as coisas para ontem, a gente quer na hora. Mas, um exemplo, se você pensar na sua investimento para aposentadoria, provavelmente o que vai acontecer? Você não vai usar, de fato, usufruir lá na aposentadoria esse dinheiro. Você vai poder ter a oportunidade de usufruir ele muito tempo antes, né? No meu caso mesmo, eu passei 15 anos comprando um monte de besteirada, ganhando dinheiro, gastando dinheiro com um monte de coisa arada que não serviu para nada. Hoje praticamente virou lixo. E depois que eu aprendi, obter a mentalidade de investimento de longo prazo, eu comecei a construir algo relevante, fiz meu dinheiro trabalhar para mim e consigo hoje fazer com que ele gere dividendos para mim, que pague muito meu estilo de vida, ou muito estilo de vida de muitas pessoas hoje no Brasil. Só que isso foi construído no longo prazo. E se você parar para pensar, nem foi tão longo assim, né? Em 7, 8 anos eu fiz o que eu não tinha feito em outros 15. Você percebe que só o pensamento lá no futuro fez com que eu conseguisse ter a constância que eu precisava ter para poder alcançar esse objetivo, né? Então, qual que era o meu pensamento de longo prazo lá atrás? Ter R$1 milhão em 10 anos. Muita gente quer ter R$1 milhão hoje, amanhã, quer ganhar na Mega Sena, pá, pum. Só que a probabilidade disso acontecer é muito difícil, muito raro. Então é muito mais fácil você se programar ao longo de 10 anos para poder investir uma grana constantemente ao longo desse tempo, do que você ficar esperando a Mega Sena. Tem gente que está até hoje aposentado já achando que vai ganhar na Mega Sena. E já joga 50 anos e não conquistou o primeiro milhão ainda, né? Parece ser difícil, impossível, mas eu te garanto que se você pensar no longo prazo, é mais fácil do que você pode imaginar. Sétimo erro, não estudar sobre o dinheiro, sobre investimentos. Cara, é engraçado que a gente aprende na escola matemática, português, ciência, sociologia, biologia, mas a gente não aprende sobre o dinheiro. E a gente aprende todas essas coisas para aprender a ganhar dinheiro. E a gente não estuda o mínimo sobre dinheiro, sobre como lidar com o dinheiro, né? Sobre como investir o seu dinheiro para que com ele investido você precise fazer menos esforço possível. Então esse é um erro crucial que deveria ter hoje até nas escolas, esse tipo de ensino. Infelizmente não tem, mas graças à internet, às redes sociais, no YouTube, hoje você consegue aprender mais sobre dinheiro. Muitas famílias não gostam de falar sobre dinheiro na mesa, no jantar, não gostam de falar às vezes sobre religião, sobre política, só que são coisas que a gente usa no dia a dia, não tem como fugir. Então, quando você não fala sobre dinheiro, quando você não aprende sobre isso, você acaba entrando no mundo do trabalho, do dia a dia, simplesmente vivendo a vida, deixando a vida me levar.
E quando a gente deixa a vida te levar, geralmente leva para caminhos que você não queria ir, na verdade. Só que você simplesmente está agindo no automático. E a hora que você aprende a lidar de verdade com o dinheiro, aí você consegue sim melhor uso dele. Consegue utilizar ele com mais eficiência, com mais inteligência e consegue fazer ele sobrar e multiplicar, inclusive. Para que você tenha uma vida e usufrua dessa vida de um modo digno, de um modo que você consiga atingir vários sonhos, o sonho do carro próprio, da casa própria, de uma família boa, estruturada, de uma vida que você não brigue com seu esposo ou com a sua esposa porque vocês estão sem dinheiro para poder ir fazer uma janta ou para poder ir num parque, se divertirem. Então esse é um erro que muita gente comete, é um dos mais básicos que existem e um dos mais importantes também. Então, recapitulando, as 7 dicas. Primeiro, gastar sem saber onde vai seu dinheiro. Segundo, usar o cartão de crédito como uma extensão do seu salário. Terceiro, não ter reserva de emergência. Quarto, querer investir antes de se organizar. Quinto, comprar com emoção. Sexto, não pensar no longo prazo. E sétimo, não estudar sobre dinheiro e investimentos. Então, acho que é isso, pessoal. Eu dei uma prévia aqui desses erros para vocês, porque acho que eles são muito importantes. Talvez você não tenha entendido algum deles ou não tenha pensado sobre eles. Geralmente a gente acaba nem pensando, só vai vivendo. Então espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha ficado claro e olhe para você, para dentro da sua vida e veja quais desses erros que você acaba cometendo no dia a dia. E se você gostou desse tipo de conteúdo, gostou desse vídeo, comenta aqui para mim quais desses erros você acaba cometendo sem perceber e quais deles você precisa corrigir para ontem, né? Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com o seu amigo que precisa saber desses erros, hein? Valeu, galera, até a próxima.